E aí, sejam bem-vindos ao Gandulinha Alviverde, meu nome é Bruno e estamos de volta aí com o canal, mais um vídeo novo aí, depois daquela derrota estonteante aí contra o Corinthians. E o vídeo de hoje, agora final de ano, dificilmente vai ter muita notícia, né? Provavelmente lá quando o Campeonato Brasileiro estiver terminando, a gente vai ter algumas coisas de transferência, né? Mas até esse período aí, provavelmente a gente não vai ter muitas novidades. Então hoje é mais um vídeo reflexivo, né? Do o que é o Palmeiras de 2024. A gente começar a pensar e cobrar, né, mudanças de posicionamento para o ano que vem, que nem começou, a gente já sabe que vai ser um dos anos mais importantes, assim, uma das temporadas mais importantes dos últimos 10 anos, né? Com esse Super Mundial, esse novo campeonato. E além de tudo também, né, de tentar conquistar novos títulos aí para galeria do Palmeiras, né? E quando eu começo a pensar do Palmeiras de 2024, não consigo começar, na verdade, ele em 2024. Quando eu penso no Palmeiras de 2024, eu penso ele. Esse Palmeiras aí, ele começa lá em 2023, né? Eu acho que todo mundo concorda que em 2023, depois que o Dudu lesionou, o Abel ele perdeu um pouco a mão do time, né? Eu acho que o Palmeiras de 2023, ele ainda, no começo, ele tem um pouco do reflexo do Palmeiras de 2022, que para muitos aí deve ser o melhor Palmeiras do Abel Ferreira, mesmo não tendo ganho uma Libertadores, mas ganhou um Brasileirão. Acho que para muitos ele vai ser um dos melhores Palmeiras aí, talvez, que viram na vida. Era um time que jogava muito bem, que aplicava goleadas, virava jogos, a gente tinha confiança ainda. E eu acho que isso ainda tem um pouco do reflexo no começo de 2023, sim. Eu acho que o Palmeiras faz bons jogos. E até a época que eu tava ainda fazendo o vídeo no passado, a gente ganha jogos como contra o Grêmio, a gente mantém a invencibilidade em cima do Corinthians, a gente ganha um Campeonato Paulista, a gente tava bem na Libertadores. Então, eu acho que ano passado, até esse momento, o Palmeiras ainda era um time, podemos dizer, que ainda convencia, né? E parecia ainda ter graça de se jogar como o Palmeiras de 2022. Só que quando o Dudu lesiona, se eu não me engano, contra o Desportivo Pereira no jogo de ida, é que as coisas começam a desandar, né? Parece que o Abel até hoje não soube o que fazer com o ataque. É, Palmeiras perdeu, o Palmeiras perdeu aquela confiabilidade no ataque. Aí ele tenta improvisar em momentos dois atacantes, tenta improvisar jogadores pela ponta. E na temporada passada acho que faltava mão de obra para o Abel trabalhar. E ainda o Endrick ainda não tinha confiança, não do treinador, né? Porque a torcida cobrava o Endrick de titular, mas o Endrick não tinha o prestígio com o treinador, que foi ganhar só meio que depois disso, né? Que é aí que ele realmente cavou, porque ele começa o ano como titular, mas depois perde a titularidade pro Rony. Então a gente tinha todos esses caras jogando que estavam vindo não estavam indo bem. Rony, Zé Rafael não vinha bem. E Gabriel Menino, intocável. Então a gente tinha esse problema aí, de alguns jogadores que estavam mais ou menos. E parece que quando o ataque desandou, desandou tudo, né? É, eu acho que esse problema ele se transferiu para esse ano. Porque veja bem, a gente no começo do ano tinha o Hendrick e o ataque também não convencia direito, né? Se a gente lembrar, ele começa tentando jogar no 4-4-2 mais ou menos, com o Flaco e o Hendrick. O Rony às vezes ainda entra até hoje, né? Mas ainda entrava como titular em alguns jogos. Então, eu acho que esse problema do ataque se transferiu até hoje. E parece que teve uma solução por causa do Estevão, né? O Estevão entrou no time e, né, o Estevão é um craque de bola e ele arruma muitos gols, muitas assistências, muitas boas jogadas. E ele que dá esse respiro pro ataque do Palmeiras, porque se a gente for ver eu acho que todo mundo concorda que o setor de criação do time, o Veiga, também depois que perdeu a dupla com o Scarpa, não dá conta. Eu acho que ano passado ele ainda dá bastante assistência, acho que muito por conta das bolas paradas, mas esse ano nem bola parada o Veiga vem acertando direito. Ele bate uns escanteios tudo torto. Nossa, tem uns escanteios que eu fico imaginando. Eu acho que um jogador profissional não saber bater um escanteio é feio, né? Eu acho que pega com um jogador de basquete, por exemplo, ele arremessa de vários lugares da quadra e ele
tem uma assertividade enorme, né? E o jogador de futebol com a bola parada no canto do escanteio, sem ninguém para marcar ele, consegue bater uma bola toda torta, né? O Veiga vira e mexe, erra uns escanteios. Bate escanteio feio demais, ultimamente. Então, isso é o setor de criação do time muito, muito parado, muito travado. O Abel até hoje também, depois que saiu o Danilo, não conseguiu achar aquela formação perfeita do meio-campo. Encontrou o Zé Rafael, vinha fazer uma boa temporada em 22. Depois que o Danilo saiu, 23 começa até bem, mas depois ele começa. Esse ano ele tá cheio de problema de lesão. O Aníbal chega e eu acho que ele resolve um pouco do problema do meio-campo, mas Richard Rios ele não traz confiança. O Gabriel Menino já tá aí há anos, a gente sabe que ele não traz confiança. O Zé Rafael não vem satisfazendo, o Fabinho não ganha chance. Tem os meninos da base, como o Figueiredo, por exemplo, que não entram, não ganham oportunidade também, talvez não estejam prontos no entendimento da equipe técnica. Então, é um setor também que vem defasado e esse ano passado ainda acho que a gente tinha uma defesa confiável. Por mais que ano passado também tinha problemas. Mas esse ano a defesa tá. A defesa não traz confiança. E ela ainda era uma das melhores do campeonato. Mas a defesa não traz confiança, acho que desde o Campeonato Paulista pra torcida. Eu não sinto mais aquela confiança. Eu lembro que em 2022 a gente assistia o jogo. A gente, tipo. Quando o time adversário atacava a gente tinha confiança de que a defesa não ia ser vazada, né? Eu não sei se vocês tinham a mesma sensação, mas a gente via um posicionamento diferente do que a gente vê hoje. Ontem o Corinthians jogou um jogo para jogar no contra-ataque. Eles tinham dois jogadores só na frente, praticamente. O Garro às vezes entrava lá. E o Palmeiras com uma linha de 4 na defesa, com dois meio-campos. Toda hora, quase todos os ataques do Corinthians foi assim. E saía no cara a cara com a defesa, os jogadores na frente. Então, assim, é um posicionamento que tá estranho desde o ano passado, mas esse ano parece que piorou. Isso que a gente, né, conseguiu o Vitor Reis aí, subiu ele, que vem se jogando bem, mas a defesa do Murilo e do Gustavo Gomes, que a gente falava que era super confiável, até o Luan mesmo, eu acho que nenhuma defesa com o Luan, que era um pouco mais criticada, era tão desconfiada quanto é a de hoje. O Gustavo Gomes, desde que rejeitou aquela proposta da Arábia, vai me desculpar, mas assim, ele faz alguns jogos bons, mas na maioria dos jogos ele parece que comeu uma feijoada, muito pesado. E isso mais falando de parte técnica, né, e tática, né, mas eu não queria falar tanto disso, eu queria entender mais, falar dos bastidores, né. E desde o ano passado, sempre que o Palmeiras perde, as coletivas do Abel são tristes de ver, né? As coletivas do Abel eram coletivas tão interessantes, né? Eu acho que ele vinha com comentários pertinentes, ele viu o futebol do jeito. Eu acho que vê até hoje, mas na maioria, mas hoje em dia faz muito comentário idiota, até se ferrou aí esses dias com comentário machista. É, sabe, nunca admite os erros, sempre com desculpinha, sempre, né, o time dele, na visão dele, o time sempre joga bem. A gente viu ele respondendo o comentarista, o repórter ontem. Sabe, uma má vontade do caramba de responder. Eu não sei nem porque que mandam ele mais ainda. Manda outro cara responder por ele, porque olha, é difícil, viu? As coletivas do Abel, que na minha opinião, quando chegou, era dos últimos 5 anos, quando ele chegou, né? Era o treinador que tinha as melhores coletivas e hoje é intragável as coletivas dele. É triste ver ele falando do futebol do time depois das partidas, até quando ganha. Mas é quando perde é muito pior, né? Quando ganha ainda é aceitável. Agora quando perde é assim, intragável, assim, dá nojo de ver ele responder as perguntas dos jornalistas. Você percebe a má vontade dele com a imprensa, querendo ditar regra. E realmente, ele pode ter suas razões para ter essa treta com a mídia, né? A mídia pegou muito no pé dele também antes. Mas, assim, em todo lugar do mundo é assim. Não entendo. Eu não sei o que ele espera. Ele acha que ele vai treinar, por exemplo, um time em Portugal, vai ser diferente? Ele mesmo tem vídeo no YouTube brigando com a mídia lá em Portugal. Então, não entendo. Realmente é difícil de entender a cabeça do nosso treinador. Não consegui. Outra coisa que explica muito o Palmeiras 2024 é a permanência com o jogador ruim, jogador que recebeu proposta. Aí eu não sei se é com ele, se é com a comissão, se é com a diretoria, mas muito jogador ruim que já podia ter ido embora. O Lua foi embora no meio do ano, mas já podia ter ido embora faz tempo.
Marcos Rocha, não entendemos porque não entrega nada. Não entrega nada. Se ele entrega alguma coisa de positivo no vestiário, por que não traz esse cara para ser alguém da comissão técnica? Fala para ele, porque jogador não entrega mais nada, gente. Ele tem várias assistências mesmo esse ano, acho que é um dos líderes de assistência do time, mas muita assistência no Campeonato Paulista, entendeu? O ano dos times brasileiros é dividido em duas partes. A parte dos estaduais e a parte dos campeonatos que é para valer mesmo. E você pode perceber que muito jogador faz sua carreira só nos estaduais. Tem números altíssimos nos estaduais, mas quando chega nos campeonatos nacionais, nos internacionais, já decai muito. E o Marcos Rocha é um desses caras, ele não dá conta de jogar um campeonato brasileiro. Talvez o Marcos Rocha poderia servir com reservinha, sabe? Mas o cara tá sendo titular. Qual a explicação dele ser titular se contrataram um lateral mais caro, acho que da história do Palmeiras, que é o Já, entendeu? É umas coisas inexplicáveis. O Já entrou no último jogo contra o Fortaleza também e deu muito mais dinâmica no lado direito, sabe? É difícil de entender porque que certos jogadores ainda continuam no Palmeiras. O Gustavo Gomes não dá para entender porque que não foi vendido. Um jogador de, acho que ano passado tinha 29 anos, 30 anos. Recebeu uma proposta tão alta da Arábia. Parece que o cara queria ir, aí o time convenceu ele de ficar. Porque qual que é a explicação? Não dá para achar um zagueiro competente. O Botafogo achou dois essa temporada. Pode até ser que esses dois zagueiros, nunca peguei para analisar, não sejam nem perto do nível talvez do Prime do Gomes, digamos assim, mas são dois zagueiros competentes, que é o Bastos e o Barbosa. E acredito que não foram tão caros comparado com o valor que o Gomes ia receber para ir para lá. Por que não mandou embora? Por que segurar? Por que segurar o Vanderlan? Entendeu? É um jogador que realmente na base, eu vi alguns jogos da base, realmente o lateral esquerdo da base. Teve um jogo aqui, eu moro em Santo André, teve um jogo, vários jogos aqui da base no estádio Bruno José Daniel, que eram gratuitos, eu fui ver. Será que o lateral esquerdo da base não consegue fazer a mesma coisa que o Vanderlan faz? O Vanderlan é o terceiro lateral hoje, gente. Será que não consegue? Será que não dava para ter vendido o Vanderlan? Que tava com prospecção de venda? O Zé Rafael, será que já não deu hora do Zé Rafael? Sendo sincero, porque desde o final do ano passado também caiu o rendimento. Esse ano não vem jogando nada. O Gabriel Menino, não tem alguém que consiga dar a mesma coisa que o Gabriel Menino dá? Porque ele não dá muito, né? É que nem eu falei no vídeo de ontem, ele é um jogador mais regular do Palmeiras, ele joga mal sempre, entendeu? Não tem alguém no mercado mais barato, até já que eles gostam do bom e barato, né? Que consiga entregar, ou até mesmo na base, o mesmo que esse cara entrega. Ele não entrega muito. Então por que ficar segurando esses caras? Eu até entendo segurar alguns. Por exemplo, o Everton, né? Se bem que eu acho que o Everton, pela idade que tem, não deve receber muita coisa, mas, pô, o Everton, por mais que, né, tivemos a reclamação dele no começo do ano, no jogo contra o Corinthians ontem falhou, mas eu acho que ele deu a volta por cima, eu acho que o Brasileirão dele vem sido muito bom. Eu acho que não tem muita reclamação dele na temporada no geral, por mais que o começo tenha sido meio conturbado, né? Não dá pra. Então ele é um cara realmente que eu concordo de segurar. O Veiga, por mais que tenha às vezes seus momentos de, de rendimento mais abaixo, eu acho que é um cara que na maioria das vezes entrega, entendeu? O Dudu é um cara que pra mim é imprescindível no clube, entendeu? Hoje não vem entregando muito, mas ó a condição do cara, né? Ele vinha de um 2023 que não tava vindo muito bom, mas ele balanceava o ataque, né? Eu acho que ele ajudava bastante o Veiga nesse setor de criação. E aí teve a lesão, aí foi o que eu falei no começo do vídeo. Será que o Dudu não consegue entregar o que ele entregava antes? Eu acho que ele consegue, eu acho que ele precisa de tempo de jogo, eu acho que precisa tirar, a gente precisa, a diretoria, né? Porque eu acho que a torcida já perdoou, a diretoria precisa perdoar o Dudu. O Dudu muda o jogo quando entra, o Dudu sabe o que é ser Palmeiras, entendeu? É muito diferente do Felipe Anderson. Não sei se o Felipe Anderson é problema porque chega no meio da temporada de férias, ou porque ou joga na posição errada, ou tá ainda, né, se acostumando com o futebol brasileiro, porque ele vinha de, acho que 10 anos fora do Brasil. Mas qual que é a explicação do Felipe Anderson ser titular sem ser a panelinha do Abel, que era com o Breno Lopes, que é com o Rony, entendeu? Que é com o Veiga muitas vezes. Às vezes o Veiga tá precisando de um banco e ele não bota. Ele botou agora, só agora o Veiga foi pegar um chá de banco e voltou bem. O banco às vezes ajuda o jogador. Às vezes o jogador tá cansado, às vezes o jogador não tá, né, entendendo as movimentações dentro de campo, às vezes fora de campo ele entende. Eu acho que o Veiga foi muito benéfico esse chá de banco que ele tomou.
Aí por que que na esquerda o Felipe Anderson joga, gente? O Felipe Anderson não entrega. Ele deu uma assistência e um gol, se não me engano, na temporada inteira, 2 assistências. Já jogou mais de 15, 20 jogos. Isso é muito pouco. Se o Dudu, eu tenho certeza, se o Dudu, por exemplo, começar a jogar até o final, agora, até o final do ano, todos os jogos titular, eu tenho certeza que ele pelo menos alcança esse número do Felipe Anderson com muito menos jogos, hein? Eu não tenho dúvida. Ou por que que não bota o Maurício, que tá vindo bem, improvisa ali na esquerda? Por que que não coloca o Rômulo, coitado do Rômulo? O Rômulo é um coitado. Porque o cara fez um bom campeonato paulista, foi contratado, beleza. A gente entende que um jogador desse tipo de contratação realmente não vai chegar para jogar. Mas quando jogou no Palmeiras, entregou, teve performance. Por que que esse cara não veio oportunidade no ataque? O Rony precisava do banco, finalmente ganhou o banco. Aí chegou o Flaco, jogou bem, mas ultimamente o Flaco também não vem bem. Por que que o Flaco não ganhou um banco também? Agora o Flaco virou queridinho do Abel. Volta o Rony um pouco também. Por mais que seja um saco ver ele dando aquelas bicicletas, volta um pouco o Rony. O Luigi. O Luigi veio pro profissional, fez algumas boas partidas, fez um gol no Flamengo. E a recompensa do cara foi voltar pro Sub-20. Esse é o Palmeiras de 2024. É um time que a gente não tem confiança na defesa, meio campo e ataque. E cheio de jogadores que duvidosos, com escalações duvidosas, não dá pra entender. O que eu mais não consigo entender é a porra do Marcos Rocha. Não consigo entender o Mike entrar de titular vindo de 3 meses sem jogar, alguma coisa assim. Entendeu? É as coisas que eu mais não consigo entender. E não dá pra gente deixar de falar, obviamente, além dessas decisões questionáveis tecnicamente, taticamente dos jogadores também entregando pouco, é o senhor Abel Ferreira, todo a esquematização de trabalho dele desse ano, desde o ano passado, na verdade, né? Porque é muita folga. Falaram agora aí que, acho que foi ontem à noite ou foi hoje, já soltou notícia que ele vem largando o time, às vezes para ir para Portugal escondido. E na data FIFA, na última data FIFA, ele foi para Portugal, quando o Maurício lesionou, ele nem tava. Isso aí estão falando no Twitter, né? Não vi, não chequei fonte, pode ser. Mas muita gente tá falando, então acredito que seja verdade. Soltou também uma notícia no Sport que a diretoria nem pensa em mandar ele embora. E acredito, acho que esse cara aí vai pelo menos cumprir o contrato que ele tem, ele não vai sair antes. Até porque a multa dele deve ser cara. O valor, acho que de mandar ele embora é o valor do jogador. Por isso que a gente tem que cobrar a diretoria, porque estão falando de renovação. Não pode deixar esse cara renovar mais. Ele precisa mostrar trabalho. Ele precisa mostrar que ele é diferente pelo salário que ele ganha muito, gente. O Sporting tentou, dizem que o Sporting tentou contratar ele esse ano e desistiu pelo salário alto que ele ganha aqui. Um time da Europa, o Sporting, time de Champions League, desistiu porque o salário dele é altíssimo. Ele não ganha pouco, não, coitado. Para entregar o que qualquer técnico entregaria. Se o Oswaldo de Oliveira tivesse no Palmeiras hoje, ele ia entregar a mesma coisa que o Palmeiras está fazendo hoje. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas é isso. Eu gostaria de fazer um vídeo né, falando um pouco do time desse ano. Quero falar mais. É, quero fazer um vídeo, né, falando o que eu penso dos jogadores, o quem que deveria sair, quem talvez pudesse ficar, quem tem que ficar. Talvez fazer um vídeo de transferências, né, jogadores que poderiam vir, que estão dentro dos moldes de contratação do Palmeiras, pensando no Mundial de 2025. Tô voltando pro canal, tô voltando aí a pegar a manha. Tava fazendo os vídeos, acho que ano passado, legalzinhos aí, mais rápidos. Agora, questão de notícia, acho que vai ser um pouco mais fraca. Então, a gente vai ter bastante vídeo para a gente poder inventar tema aí. E se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreva. Valeu, falou!